É o seguinte, a gente viu muita gente postando apoio ao Léo Lins, mas a gente viu, mas assim, no primeiro dia eu vi só comentários a favor, mas aí começaram a surgir das catacumbas aquela galera, né, depois aparecendo contra o Léo Lins. E aí eu queria postar isso aqui pra vocês, pra gente... Esse aqui é o Tuca Andrada, militante pra caramba, esse cara, não sei se vocês conhecem. E assim, eu queria comentar sobre isso aqui, queria que a gente discernisse, o chat também, sobre essa questão. O Tuca Andrada, olha o que ele fala. E esse cara, eu lembro dele de uma vez, ele falando sobre o Som da Liberdade. Você lembra, Elton? O Som da Liberdade. Ele disse que o filme Som da Liberdade é mais um filme bosta que é de extrema direita, que nunca ia fazer sucesso. Som da Liberdade bateu aí quantas vezes mais do que o orçamento, né? Sei lá, 15 vezes mais do que o preço que custou, né? Então ele quebrou a cara. Ele disse que era um filme que não ia dar bom e falou mal do Jim Caviezel e tal. E aí, nesta postagem, ele fala o seguinte: o Brasil se tornou um país tão distópico que tem comediante preto defendendo a liberdade de expressão de um piadista racista. Ele deve estar falando do Hélio de la Penha, não sei se vocês assistiram o vídeo do Hélio de la Penha, falando sobre essa prisão, essa condenação do Léo Lins. E aqui, cara, ele traz tem mais pessoas, né, seguindo o cara e comentando, e vem muita gente que vai nessa onda. Sempre há quem defende Hitler, Netanyahu, Trump, Piriri, Elon Musk, Léo Lins. Sempre haverá. Então, cara... Pediri. O cara juntou todo mundo, né? Juntou num comentário... Pediri é democrata, velho. Pois é. A pergunta que eu faço, né? A gente pode começar. Para todas as coisas existe oposição, meu querido cinquentão. Para todas as coisas. Então vamos lá. Deixa eu falar por ser o mais velho. E eu peguei o final do regime militar. Não é nada como a galera fala. Agora tá pior do que aquela época. Porque aquela época o máximo que se fazia quando eles não gostavam de humorista, pegavam o show dele, olhavam o roteiro. Isso não pode, isso não pode, isso não pode, mas faz o show. Mas esse negócio de mandar prender... Eu não gosto muito dessa polêmica de política e tal, mas eu gravei um vídeo pro canal e eu coloquei hoje, com a minha opinião. Porque eu tenho lugar de fala, assim como o Elvis tem, como o Tony fez, tem também. Porque eles são negros e eu sou velho. Porque as piadas, segundo o que a galera fala, do Léo Lins, mandam pra mim também, porque eu sou velho. E cara, até agora, até hoje, eu só dei risada com as piadas dele. Nunca me ofendi. Eu sou de uma geração que eu tinha Costinha, Ari Toledo. Pra que piada? E os caras nunca pegaram no pé desses caras. Agora eu imagino daqui a pouco, Matheus Ceará, Emerson Ceará, esses outros humoristas vão começar a se lascar também. E daqui a pouco, não vai ser o humorista. Daqui a pouco, porque está sendo analisado agora, se você não se lembra, né? Lá no Grandão, está sendo analisado agora. A tua liberdade de expressão, não só a minha, mas a tua, mesmo tu sendo de esquerda. Porque na hora que o bicho pegar, coloca tudo num balaio só. Não acha você que eles vão separar direita e esquerda e vão analisar. Não, é tudo mesmo balaio, ó, ferro na boneca, querido. E é ferro para todo mundo. Para todo mundo, entendeu? Então essa é que é a grande coisa. Então assim, velho, é igual aquela história. Ah, a polícia veio e levou meu vizinho. Ele é judeu. Não tem problema, não sou judeu. No outro dia a polícia veio de novo, levou o meu outro vizinho do outro lado. Por quê? Ah, porque ele é democrata. Mas eu não sou democrata, beleza? No terceiro dia vieram e me levaram. Então uma hora, o pau que bate em Chico vai bater em Francisco. E aí vai ter o berreiro. Porque liberdade de expressão é para qualquer um. Mesmo esquerdista que fala merda. Ele tem direito a falar. Porque a liberdade de expressão é isso. É direito a todos falarem. A todos se expressarem. E se, porra, cara, sabe o que eu fiquei puto? A minha última coisa, e depois eu já saio. Que na audiência, no julgamento dele, foram várias pessoas das minorias defender ele. Foram como testemunhas de defesa. E não foi nenhuma de acusação. E mesmo assim me tomou na cola. Isso é que eu não entendo. Isso é que eu não consigo entender. Tá no vídeo dele lá, né? Eu acho que todo mundo deve ter assistido o vídeo dele. Obrigado, viu, Cinquentão? Sei que você dentro de um regime ditatorial, você precisa de exemplo que vão fazer com que o resto da massa fique de acordo, olhando com medo por conta daquele exemplo, entendeu? Então você tem um cara desse que, por mais que seja muito bem sucedido, quase 2 milhões de indenização fora a pena. Uma pessoa como nós, isso aí te destruiria. Se ele tá destruído, imagine alguém como nós. Exatamente. E você tava
falando do julgamento que está acontecendo agora. Um ministro só votou contra. E eu acredito que vai ser o único. Contra a revogação do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Que, na verdade, não teria que ser votado por eles, porque eles não fazem as leis. Claro que não. É simples assim. Mas, galera, eu tô indo, se quiserem. Obrigado, Cinquentão. Aí, com um pouco mais calma, eu fiz um vídeo já tarde falando sobre toda essa porcaria, né? Vídeo sem edição, sem porra nenhuma. Eu fui lá e botei no canal porque eu fiquei muito puto com isso. Porque a galerinha às vezes pinta as coisas de um jeito e é de outra totalmente diferente. Tchau. Valeu, meu galera. querido. Tamo junto. Um abraço, eu vou lá dar uma mão pro Faguito. Valeu, galera. Vamos lá, Wagner, isso aqui não é praticamente um discurso meio de ódio, não, cara. Os caras pregam tanto amor. Eu fiquei analisando isso aqui. É uma pregada de amor. Vamos lá, vamos pregar o amor, mas aqui o cara chama o cara de racista e, pô, comenta aí, Wagner, o que você acha? De tabela tá chamando. Eu vi, tem outros. Ele fala do comediante. Tem 80 mil. Não, Sim. Desculpa. Eu queria destacar 20 mil likes. Comentário do cara. Quase 900 mil visualizações. E 2.000 RTs praticamente, né? Que talvez é o que mais chama atenção, porque são pessoas que estão realmente querendo passar essa mensagem adiante. Cara, tem tantos problemas nessa fala dele. Por onde eu começo? Eu acho que o primeiro ponto que me chamou a atenção é que ele considera distópico um país com muita liberdade de expressão. Na cabeça desse idiota, uma distopia é um país onde as pessoas se expressam livremente. Uma distopia é um país onde um comediante é contra a prisão de outro comediante. Isso, na cabeça do Tuca Andrade, é uma distopia. Só pra lembrar, caso você nunca tenha assistido, existe um filme do Stallone que se chama Demolidor, né? Não é o Demolidor da Marvel, é um filme do Stallone. Nesse filme, eles estão demonstrando uma distopia. Sabe como é a distopia do filme do Stallone? É um mundo que é pra ser tão perfeito que as pessoas não podem falar um único palavrão. Assim, não pode falar bobo. Não pode usar a palavra mais minimamente ofensiva que você consiga pensar, que a pessoa já toma instantaneamente uma multa. Isso é uma distopia. Uma civilização sem liberdade nenhuma. Uma civilização completamente controlada pelo governo, pelo Estado, que impõe como todas as pessoas devem viver as suas vidas. Isso é uma distopia. E é basicamente isso que o Tuca provavelmente está defendendo aqui, porque a gente tem que prender um comediante porque ele faz piadas que eu considero que são pesadas demais. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ele tá criticando um negro por ter defendido um comediante que tá fazendo piada ácida, piada de humor negro, piada pesada. Então, mais uma vez, né, os paladinos da justiça, eles são tão antirracistas que eles acham que os negros têm que se comportar exatamente da maneira que eles querem que se comporte. Sim. Então ele tá criticando um negro por não agir como ele acha que um negro deve agir. Aí a gente cai para aquele meme, aquele clássico do homem branco de esquerda falando pro negro: porque você não é negro o suficiente? Você não sabe ser negro. Você está sendo negro errado. Exato. É o cara branco querendo ensinar pro negro como que é o jeito certo de ser negro. Assim, então... É a senzala ideológica. Isso já são talvez os principais absurdos desse tweet, né? Que pegou um engajamento absurdo. E, infelizmente, nesses últimos dias eu vi vários tweets podres de pessoas tentando justificar a prisão de um comediante por fazer piada, porque as piadas são pesadas demais, e sempre com esse engajamento, assim, inacreditável. É assustador você ver o tanto de gente no Brasil que realmente acha que um comediante deve ir pra cadeia por 8 anos se ele faz piadas de mau gosto. Cara, é ridículo. Aí você tem esse idiota ali embaixo que fala mais um monte de besteira, de atrocidade, que coloca Hitler, Trump, Pediri, tudo no mesmo balaio, e Léo Lins ali também, tudo não faz o menor sentido, né? É a bandeira da Palestina e do Irã, né? Eu ia falar exatamente isso. Você olha as bandeiras desse idiota, assim, também um outro meme, né? Se prepare para a opinião mais imbecil que você vai ver no dia, quando você vê um perfil com esse tipo de bandeirinha ali do lado do nome, né? Mas é isso, essa galera defende os maiores absurdos porque, no fim das contas, eles têm certeza, ao contrário do que o Cinquentão falou na fala dele, né, que todo mundo vai acabar sendo pego pela censura, eles só defendem essas atrocidades porque eles têm certeza que eles vão sempre ser blindados. Só isso justifica uma pessoa que com certeza tem esqueletos no armário ser tão veementemente a favor da prisão de um cara porque ele fez comentários absurdos, né, porque exerceu demais a sua liberdade de expressão ao ponto de fazer uma piada de mau gosto com uma minoria que ele acha que deve ser protegida. Viralizou esses dias, assim, né, junto com toda essa discussão, viralizou também um humorista de esquerda fazendo um show, né, dá pra chamar de show
show de stand-up, aquilo é basicamente uma palestra política mesmo, mas ele jura que é piada, né? Não tem graça, mas supostamente seria piada. É o Gargamel do semiárido argentino. Exatamente esse. Eu tô evitando dar palanque apenas. Mas, cara, é tão idiota porque ele fica falando, a direita não sabe o que é figura de linguagem, não sabe o que é ironia. O texto dele é basicamente isso, né? E eles juram que não existe subtexto por trás de piada. Pô, mas é justamente a direita que entende tão bem que piada tem ironia e figura de linguagem que a gente entende que piada não é crime. Porque é irônico, porque é sarcástico. O sarcasmo é basicamente a figura de linguagem que consiste em falar o oposto do que você acha. Então, assim, é muito... Isso sim é irônico. Ele querendo dar uma aula de ironia e de sarcasmo de figura de linguagem pra direita, porque supostamente a gente não consegue entender esses conceitos, sendo que são eles que confundem piada com crime, piada com ação. São eles que não conseguem entender que o Léo Lins, em cima do palco, contando as suas piadas de humor negro, não é um palestrante falando tudo aquilo que ele acredita e pregando ódio contra todo tipo de pessoa. Não, são apenas piadas. São piadas pesadas. É um gosto de humor específico que é válido também. Você não precisa gostar, você não precisa achar engraçado, tá tudo certo, cada um tem o seu gosto. Agora, você não pode querer impor o seu limite pessoal pra todas as outras pessoas do mundo. Especialmente se você quer impor isso fazendo com que seja crime qualquer um que não tenha o mesmo senso de humor que você. Que tal se inscrever? E aí, será que rola pra gente se encontrar aqui na Liga Nerdola? Deixa like, compartilha.